Voltamos a falar sobre o terremoto de magnitude 7,8 que deixou mais de 2.000 mortos na Turquia e na Síria. Esse tremor foi o pior desde 1939 na região e deixou um rastro de destruição. Ainda há desaparecidos nos dois países e os tremores também foram sentidos em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM com o embaixador do Brasil na Síria, André Luiz Azevedo dos Santos, para trazer atualizações também sobre a situação por lá. Embaixador, obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Qual que é a situação neste momento após os tremores? A gente até mostra imagens, né, para quem acompanha na nossa live nas redes sociais, de prédios que vieram abaixo com esse terremoto. Ainda há relatos de pessoas desaparecidas. Como é que está a situação neste momento? Bem, ainda temos desaparecidos, as buscas continuam sendo efetuadas, o governo sírio tem evitado esforços no sentido de acompanhar e promover essas equipes de buscas, né? Distribuir essas equipes por diversas partes das áreas afetadas. Foram várias cidades afetadas, inclusive Alepo, que é a segunda maior cidade aqui da Síria, mas, ao mesmo tempo, há uma falta muito grande de equipamentos adequados, de equipes de resgate treinadas para esse tipo de atividade. Deve sempre ser lembrado que a Síria atravessa um período de conflito que dura mais de 11 anos. Então, a situação no país, mesmo pré-terremoto, era uma situação difícil. Embaixador, a gente mantinha contato ainda há pouco com a Embaixada do Brasil na Turquia e por lá existe uma família brasileira desabrigada. Não há brasileiros desaparecidos, pelo menos não há registro disso, não há brasileiros feridos, mas há uma família brasileira desabrigada. Há registro de desaparecimento ou de desabrigados entre brasileiros na Síria? Não, felizmente não. Eu entrei em contato logo nas primeiras horas desta manhã com o nosso cônsul honorário em Alepo, que me garantiu que estaria fazendo os contatos com as pessoas, as famílias conhecidas da região, mas até o momento não temos qualquer tipo de notícia nesse sentido. Quais foram as áreas mais afetadas? O que se tem de informação sobre números de mortos, desabrigados, pessoas desaparecidas ainda? Acredito que essa informação ainda possa estar um pouco desencontrada, né? À medida em que as equipes de resgate continuam trabalhando e possam até encontrar outras vítimas. Mas o que se tem de atualização até agora dos resquícios, dos prejuízos causados pelo terremoto na Síria? Olha, o Ministério da Saúde aqui emitiu há pouco um comunicado informando que o número de vítimas fatais se aproximava de 500 pessoas, né? Eles estão citando 482 pessoas. O número de desabrigados em função do terremoto é ainda algo que não foi consolidado, porque embora o terremoto maior tenha ocorrido às 4h20 da manhã, mais ou menos, o que corresponderia às 10h20 da noite de ontem, aí no Brasil, vários prédios caíram algumas horas depois, porque eles já tinham tido a sua estrutura abalada pelo conflito militar, né, pelo fato de que várias áreas tinham sido bombardeadas e tudo mais. Então, com o terremoto, houve prédios que caíram imediatamente no momento em que houve o acidente sismológico, mas outros vieram a cair algumas horas mais tarde. Então, essa é a situação, principalmente em Alepo, que é uma cidade, é a segunda cidade mais importante, é o centro industrial da Síria, mas também em Homs, em Hama
e em Idlib. Essas cidades todas fazem parte do noroeste da Síria. E cabe ser assinalado que também em Latáquia, que é uma região do litoral sírio, né, no Mediterrâneo, também foi bastante afetada pelo terremoto. Embaixador, o senhor disse aí, né, o terremoto principal, o maior, ocorreu por volta das 4h20 da manhã, horário local. Outros pequenos tremores aconteceram depois, ocorreram depois. Faz tempo já que a Terra não treme, dá para dizer que o terremoto realmente parou? Há previsão de novos tremores? Como é que está a situação? Olha, aqui são 6h30 da tarde, ou seja, mais ou menos 12 horas, 14 horas depois do terremoto. Então, não foram sentidos temores depois dos primeiros 15 minutos do maior terremoto. Mesmo aqui em Damasco, o terremoto principal foi sentido, mas não houve danos materiais e nem vítimas aqui em Damasco, segundo o noticiário. Agora, sobre a previsão de novos abalos, não há notícias nesse sentido, mas tampouco há qualquer garantia de que eles não voltem a ocorrer. Há sempre uma preocupação nesse sentido. O senhor falava que tremores puderam ser sentidos também em Damasco, onde o senhor está. O senhor percebeu onde é que o senhor estava no momento? Como é que foi? Teve que sair do prédio, do edifício onde estava? Qual que foi seu relato pessoal, embaixador? Olha, no meu caso, eram 4h30 da manhã, eu me preparava para sair da cama, porque eu me dirigia ao banheiro quando a cama começou a sacolejar, né, a balançar. A minha primeira impressão é que eu tinha me levantado muito rápido e tinha ficado tonto, mas aí a minha mulher acordou e falou assim: por que você está sacudindo a cama? E eu falei assim: olha, quando ela me falou isso, eu sabia que o problema não era comigo, e eu falei: não, isso é um terremoto, né? Nós estamos enfrentando um terremoto. Não, em outros países, né, você é ensinado a numa situação dessa, ou sair do prédio ou procurar uma área onde a estrutura seja mais reforçada. Eu confesso que eu não tive essa reação. Eu fiquei conversando com a minha esposa e aguardando o tremor passar. Foi bem rápido, né? Nós estamos falando de alguns segundos. Depois houve um segundo tremor, aí bem mais fraco, e enfim, voltamos a dormir e eu me levantei mais cedo do que o costume, porque aquilo me deixou mais impactado, né? Então, essa foi a Sem minha experiência dúvidas. pessoal. Perde o sono, não tem como voltar a Claro. dormir depois disso, né? Embaixador, contatos, se eventualmente, é claro, o senhor falava que não há relatos de registros, não há registros de brasileiros entre as vítimas, nenhum chamado ou nenhum tipo de contato até então de algum familiar tentando buscar informações. Se por acaso alguém precisar entrar em contato com a Embaixada do Brasil na Síria, quais são os canais oficiais? Olha, para os brasileiros que se encontram na Síria, nós já emitimos informações, um boletim de informações, e nesse boletim nós reiteramos quais são os contatos que podem ser feitos por WhatsApp, pelo plantão consular, que é um número bastante conhecido por esses brasileiros. Nas nossas mídias sociais, né, tanto no Instagram quanto no Facebook e na minha própria conta de Twitter, nós informamos que o plantão consular estaria a postos para atender qualquer tipo de consulta ou mesmo de notícia no sentido de que um ou outro brasileiro tenha sido afetado. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o embaixador do Brasil na Síria, André Luiz Azevedo dos Santos. Embaixador, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Um bom trabalho para o senhor.
Eu que eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Desejo a vocês também um ótimo trabalho. Bom dia. Obrigada.